Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Hoje pela manhã eu gostaria de ver com vocês sobre o nosso chamado de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus queridos, Paulo escreveu estas palavras para ajudar a igreja de Corinto a resolver um problema de divisão que havia na igreja. A igreja estava rachada em 4 grupos. Um grupo dizia, eu sou de Paulo, outro grupo dizia, eu sou de Apolo, outro grupo dizia, eu sou de Pedro, e tinha um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo. No final, era a formação de grupos em torno de personalidades, porque à exceção de Jesus Cristo, Pedro, Paulo e Apolo tinham sido ministros e líderes e pregadores na igreja na sua história recente, talvez Pedro menos, a possibilidade de que Pedro tenha estado lá pelo menos para visitar a igreja de Corinto. E não é que fosse errado aqueles grupos terem os seus pregadores prediletos, ou se identificar mais com um determinado líder. O problema é que eles brigavam entre si, disputando para ver quem dos líderes preferidos pregava melhor, era o mais culto, era o mais erudito, o mais espiritual. E a igreja estava rachada, estavam brigando entre si, disputando em torno dessa questão. Quem desses homens é o mais espiritual, ou mais capaz, ou o mais brilhante na pregação. E a razão é que os coríntios transferiram para a igreja aquilo que eles eram no mundo. Os coríntios gostavam muito de filosofia, eles eram gregos, e havia muitas escolas de filosofia em Corinto. E os filósofos de Corinto, bem como em outras partes do mundo, eles iam para a praça pública e começavam a fazer discursos e a elaborar suas ideias, usando retórica, frases construídas, frases de efeito, para emocionar as multidões e depois passar o chapéu, para tirar dinheiro, e é assim que eles ganhavam a vida. E os coríntios gostavam muito disso, eles apreciavam a retórica. Quando eles ouviram o evangelho pregado por Paulo, entraram, se tornaram cristãos e formaram a igreja, eles trouxeram essa mentalidade para dentro da igreja e começaram a comparar os grandes pregadores cristãos, para saber quem era o maior, quem pregava melhor, e deu briga dentro da igreja. Paulo então escreve os 4 primeiros capítulos dessa carta para ajudar aquela igreja a parar com isso. E ele menciona aqui as brigas, no verso 10, ele diz, meus irmãos, eu peço que falem todos a mesma coisa, que não haja entre vocês divisões, que vocês estejam unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. No verso 11 ele diz, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas é Pedro, e eu de Cristo. Então, era esse o problema que Paulo estava querendo resolver aqui. Ele vai falar a respeito da cruz de Cristo, da sabedoria de Deus, e uma série de outros princípios que ele coloca para ajudar aqueles cristãos a perceber que as dissensões, as brigas, as contendas entre eles por causa de homens, aquilo não cabe na igreja cristã.
E eu queria focar num dos argumentos de Paulo nessa manhã, que é a questão do nosso chamado, no texto que eu acabei de ler. O verso 26, Paulo já argumentando nessa linha que eu falei, ele diz: meus irmãos, olhem na sua vocação, olhem para a vocação de vocês. Quem é que Deus chamou? A palavra vocação aqui, ela significa chamado. Olhar a vocação é olhem para aqueles que Deus chamou. Chamar aqui é chamou do mundo, chamou pelo Evangelho, chamou para ser povo dele. Quem é que Deus chamou para ser filho dele? Porque não são todos que são filhos de Deus. De entre a humanidade, Deus chama aqueles que ele quer para serem seus. E Paulo diz: dá uma olhadinha no tipo de gente que Deus chamou. Observa a vocação de vocês. E daí ele tira algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou começar primeiro explicando essa questão da vocação ou do chamado. E vou começar com uma declaração. Nós só somos cristãos por convite. Sabe aquelas festas fechadas que você só entra de convite? Na igreja não tem penetra. Você só entra se foi convidado. Você só faz parte do povo de Deus se Deus lhe chamou. Se Ele não chamou, não adianta, porque você nem querer vai. Às vezes as pessoas, quando ouvem falar desse tipo de ideia que eu estou trazendo aqui, e que tem a ver com a questão da predestinação, da soberania de Deus, elas imaginam o seguinte quadro, para dizer que que é injusto isso. Eles imaginam o céu, São Pedro lá na porta com o iPad, né, com a lista, todo mundo, a lista da vida. O cidadão chega lá e diz: bom dia, eu quero entrar aqui no céu. Pois não, como é seu nome? Zé da Silva, só um minuto. Aí São Pedro olha no iPad e diz: como é mesmo teu nome? Como é que se escreve? Zé da Silva. Não está aqui não. Não, mas eu quero entrar, eu creio em Jesus Cristo. Eu quero viver com Deus, eu estou arrependido dos meus pecados. Sim, meu filho, mas você não foi eleito, não está aqui na lista de Deus, você não pode entrar. Não, mas eu quero entrar. Sei, mas você não está eleito, Deus não lhe escolheu, você não pode entrar. Está vendo aquela porta ali escrita inferno? Pode ir para lá, que é seu lugar. Tem gente que tem essa visão. Deixa eu lhe dar a imagem correta. A imagem correta é a seguinte: uma multidão com venda nos olhos, tampões nos ouvidos, caminhando na direção de um grande abismo. Eles não estão vendo, eles não estão ouvindo, acham que está tudo natural e estão caminhando normalmente em direção ao abismo. E Deus atrás gritando: voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição, vocês estão caminhando para a destruição de vocês. Ninguém ouve, ninguém vê. Até que Deus chega para um, sacode pelos ombros, tira a venda dos olhos, tampão do ouvido, e a pessoa... E ela se volta e segue no caminho contrário. É assim que funciona. É assim que se funciona. Se Deus não vier e não chamar de maneira eficaz, ninguém vai se arrepender dos seus pecados, ninguém vai crer, ninguém vai querer Deus nem Jesus Cristo. É por isso que na Bíblia os cristãos são sempre referidos como os chamados por Deus, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus buscou. E é por isso que Paulo, ao se referir à nossa condição de cristãos, ele diz aqui: meus irmãos, olhem a vocação de vocês, o chamado de vocês, quem vocacionou vocês, e para quê, e quantos foram, ou que tipo de gente Deus vocacionou. Então ser cristão é só por convite, não tem jeito. Se Deus não chamar, se Deus não for lá e buscar, ninguém se tornaria. E nós dizemos, para ajudar a esclarecer as pessoas, porque as pessoas perguntam: mas é que, por que então tem tanta gente que não quer? Ouve o convite e não quer. O convite de Deus, ele vem de duas maneiras. Primeiro, há o convite geral, público, que nós chamamos do chamado externo, em que Deus chama a humanidade toda. Por isso que Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. A minha obrigação é anunciar o Evangelho a todas as pessoas. É o que nós denominamos de chamado externo.
é o anúncio do Evangelho ao mundo todo. Eu não sei quem são os de Deus, por isso a minha obrigação é anunciar o Evangelho a todo mundo. Então eu vou ao mundo inteiro e anuncio: se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, senão vocês estarão condenados com justiça pelos seus atos infratores diante de Deus. Mas se vocês se arrependerem, Cristo na cruz do Calvário derramou seu sangue precioso para perdoar pecadores arrependidos. Creia. Então eu chamo todos, e esse tipo de chamado a pessoa pode resistir, e não só pode, mas tem resistido, não é? Tem gente que resiste e vai morrer ouvindo o convite e vai resistindo. Mas tem o chamado interno, que a gente denomina de chamado eficaz, onde Deus, junto com o chamado externo, Ele vai lá no coração do pecador e fala ao coração do pecador, e convence o pecador, e diz: você está perdido mesmo. Você precisa de mim, você não pode se salvar por você mesmo. E Deus de tal maneira conversa com ele, que ele se persuade, ele se convence, e voluntariamente o pecador se volta para Deus arrependido, e ele crê pela graça de Deus. Então tem o chamado externo, que é a pregação do Evangelho, que pode ser resistido, mas esse chamado interno, ele é irresistível. Quando Deus chama no coração, a gente vem. Eu passei minha vida toda na igreja, já contei isso para vocês, ouvindo o Evangelho desde criança. Perdi a conta dos sermões que eu ouvi, sermão evangelístico, apelo, né? E eu estava lá na igreja, nunca fez a menor diferença em mim, até que aos 22 anos de idade, um dia, o chamado veio aqui no coração, lá dentro, e eu me voltei vencido e caí aos pés de Jesus Cristo. A palavra entrou com poder no meu coração como nunca antes, e minha vida mudou de fato até o dia de hoje. Reparai, irmãos, na vossa vocação. É Deus quem chama, e quando Ele chama de maneira irresistível, a pessoa vem. Vem como Saulo de Tarso, que ia matar os cristãos lá no caminho de Damasco, e Cristo chamou, e ele caiu no chão, se humilhou diante de Deus e perguntou: quem és tu, Senhor? E se transformou no maior pregador do Evangelho. Há inúmeras histórias que podem ser contadas de pessoas que ouviram, até aquele dia em que Deus chamou lá no coração e a pessoa voltou. Por isso, não desista do seu querido que está resistindo ao chamado externo. Não desista do seu filho, não desista do seu parente, dos seus amigos, da sua esposa, do seu marido, que está ouvindo o chamado externo, o Evangelho está resistindo, porque uma hora dessa, Deus vai chamá-lo, e aí ele vem mesmo, e vem voluntariamente, e vem dizendo: por que eu não atendi antes, né? Por que eu não quis antes? Deus de fato muda o coração. É nisso que consiste o chamado. Deus nos chama para sermos dele, para sermos parte do seu povo. O que Paulo quer aqui é que nós olhemos para o tipo de gente que Deus chama. Deus chama todos, mas eu me refiro à chamada eficaz, aqueles que Deus chama para serem seus filhos e que vêm. Aqui no verso 26, Paulo diz: quem é que Deus não chama? Ele diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos. Aí vem uma listinha de 3: sábios, segundo a carne, poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, de entre a humanidade, Deus não chamou muitos sábios, segundo a carne, poderosos e nobres de nascimento. Paulo está se referindo às 3 marcas da aristocracia. A aristocracia naquela época, as pessoas ricas, as influentes, elas tinham, para você ser um aristocrata, fazer parte da realeza, entrar naquela lista VIP, sabe como é? Então você tinha que ter 3 coisas: você tinha que ser bem nascido, nobre nascimento, você tinha que ter pedigree, né? Tinha que ter um pedigree. Você tinha que ser poderoso financeiramente e politicamente, tinha que vir de uma família que tinha recursos, uma família conhecida, tradicional,
E terceiro, você tinha que ser culto, educado, ter sido educado nas melhores universidades, Harvard, Oxford, Yale, Princeton, IP, tudo o melhor que existe no mundo. Você devia ter passado por uma escola, ter tido uma educação desse tipo. Se você tinha essas três marcas, cultura, dinheiro e nobreza, você era considerado da aristocracia. Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto: dá uma olhada no hall de membro aí de vocês e veja quantos têm a marca da aristocracia. Vejam quantos são que preenchem tudo isso aí. E se os coríntios fizessem isso, eles veriam que não eram muitos. Deus parece que se apraz em chamar para a salvação não os sábios, poderosos e de nobre nascimento do mundo. É uma coisa que pode ser verificada não só na época da igreja de Corinto, onde a maior parte da igreja era composta de pessoas trabalhadoras, assalariadas, pequenos comerciantes, agricultores, pessoas que trabalhavam nos campos, soldados, muitos órfãos e viúvas, enfim, poucos preencheriam isso aqui. Mas através da história da igreja, você pode encontrar essa mesma estatística. A igreja cristã, em todas as partes do mundo, geralmente foi composta não de muitos nobres de nascimento, poderosos e sábios de acordo com o mundo. É isso que Paulo quer que a gente reflita. A quem ele chamou, na verdade? Ao contrário, ele diz, no verso 27, me acompanha aí. Ao contrário, Deus escolheu, aqui é outra maneira de dizer chamou, não é? Porque se ele chama uns e não chama outros, eficazmente, é porque ele fez uma escolha. Então, Deus escolheu para salvar, para chamar, as coisas loucas do mundo, ó a lista, as coisas fracas do mundo, estou agora no verso 28, as coisas humildes do mundo, e ainda no verso 28, as coisas desprezadas do mundo, e as coisas que não são. Que tipo de gente Deus escolheu chamar para fazer parte do seu povo? É exatamente aquele tipo de gente que você não convidaria para uma festa VIP. Aqui Paulo está mostrando que Deus não funciona como homem. Deus não funciona como homem. Nós tendemos a exaltar, reverenciar, respeitar na nobreza, na realeza, na aristocracia, na beleza, na erudição, no brilho das pessoas, no talento, enfim. A nossa tendência é exaltar o homem e a sua capacidade. Deus fez a sua igreja ao contrário. Ele fez a sua igreja exatamente. Deus escolheu aquilo que você não escolheria, e aquilo que você rejeitaria foi exatamente aquilo que Deus resolveu chamar para ser parte do povo dele. As coisas que não são. Olha a lista aqui, mais uma vez. Verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Não é que Deus escolheu os doidos, né? Mas aquilo que para o mundo parece loucura. Aquilo que os sábios do mundo, os eruditos, os especialistas, os cultos, eles consideram como loucura, esse negócio de fé, religião, isso é uma coisa primitiva, não é? Acreditar num carpinteiro morto numa cruz, derramando sangue para salvar nossos pecados, isso é uma fé, isso é a vida toda, o tempo todo, quem sempre ironizou, zombou, criticou e perseguiu o cristianismo foram os sábios e entendidos, escrevendo livros e mais livros para destruir a fé simples dos cristãos. Então esses que para o mundo são uma loucura, foi exatamente o que Deus chamou. Deus chamou, não só os loucos, ele fala aqui, Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Quem são os fracos? Os desprovidos, não têm influência política, não têm dinheiro para conseguir um empréstimo, é um sacrifício, né? Porque ninguém não tem nem fiador. São pessoas que não têm poder, elas não conseguem financeiramente, politicamente fazer a diferença. São as pessoas fracas do mundo. Foi quem Deus chamou. Deus escolheu, verso 28, as coisas humildes do mundo. Ou seja, aquelas pessoas que não parecem ser aquelas pessoas que não só são humildes, mas são humilhadas, como o próximo
categoria as coisas que são desprezadas, aquelas para quem os ricos, os poderosos, os nobres torcem o nariz. Olha assim, dizem isso, quem é esse? É do povão. Isso é o povão. Zé Povinho, já ouviu falar da expressão? Isso é o Zé Povinho. Pois exatamente Deus foi buscar o Zé Povinho. Deus foi chamar exatamente esse tipo de gente. Irmãos, olhai a vossa vocação, diz o apóstolo Paulo. Por que é que Deus, de entre a humanidade, foi chamar exatamente aquilo que para a humanidade em geral é o refúgio? Porque se a gente fosse montar uma igreja, a gente sairia escolhendo o senador, deputado, sem ser do PT, é claro, né? Os poderosos, os milionários, a gente sairia chamando esse pessoal, não é verdade? Porque seria uma igreja assim, uma igreja poderosa, né? De gente influente, uma igreja que teria um poder extraordinário na cidade, poderia até mudar nome de rua para botar nome de reverendo fulano de tal. Mas não é assim que Deus funciona. Ele faz exatamente o contrário. E a pergunta é por quê? Porque é que são poucos. Não estou dizendo que não exista, mas Paulo diz que eles são poucos. Por que são poucos? Os ricos, poderosos, de nobre nascimento e cultos segundo o mundo. Por que são poucos quando você olha a igreja na sua história e no mundo todo? A resposta é muito simples que Paulo nos dá aqui no verso 27. Ele já começa a dizer: são duas razões. Primeiro, para envergonhar os homens. Verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são. Ou seja, Deus fez isso para cortar a ocasião à glória humana, para não dar oportunidade para que o homem se glorie. O que Deus está tratando aqui é o problema fundamental do homem. É o problema fundamental do homem. O nosso problema fundamental é a arrogância, é o orgulho, é a vaidade, é a gente pensar que é alguma coisa. E porque a gente pensa que a gente está no controle, porque nós pensamos que poder, dinheiro, beleza, talento, isso abre as portas e faz de mim um semideus. Porque nós valorizamos os artistas, os ídolos, os grandes pregadores, nós admiramos e tornamos estas pessoas em nossos ídolos. Deus tem que quebrar isso, para que só Ele receba a glória, que é o verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele não vai dividir a sua glória com criaturas pecaminosas, vulneráveis, limitadas, que somos nós. O grande problema nosso é que a gente tem o queixo empinado, e Deus tem que derrubar isso, porque Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Por isso, a igreja de Deus é feita exatamente daquele tipo de gente que para o mundo é desprezado. Deus chama exatamente essas pessoas, como que dizendo assim aos ricos, poderosos e sábios: eu quero ver o braço de vocês, a sabedoria de vocês, o dinheiro de vocês pagar os pecados de vocês. Eu quero saber como é que você vai pagar os seus pecados com seu certificado de nascimento na família tradicional tal. Eu quero saber como é que você vai pagar os seus pecados com o extrato da sua conta monstruosa na Suíça. Como é que você vai pagar seus pecados? Eu quero saber se com seu diploma de PhD, DDD, TNT, ODD, tudo que for de diploma, como é que você vai pagar a sua culpa diante de Deus? E a resposta é que nós não temos como. Deus faz isso para mostrar que a salvação é dele, do começo ao fim. Ninguém se salva pelos seus méritos,
pela sua beleza, pelo seu talento, pelo seu poder, pelo seu nascimento, pela sua fortuna, pelo seu conhecimento e pela sua sabedoria. Nós somos salvos, e agora vem o ponto. Nós somos salvos, verso 30, mediante Cristo Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria verdadeira, justiça, santificação e redenção. Tudo isso que o poder humano não pode comprar, Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Deus fez isso. Cristo, verso 30, foi feito da parte de Deus para nós a minha sabedoria. Eu não tenho, por mais que eu estude, por mais que eu conheça, por mais que eu tenha diplomas, eu nunca serei sábio o suficiente para me salvar. Mas eu não preciso, porque Cristo é minha sabedoria. Nele reside todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é a imagem do Deus invisível. Toda a minha bondade, toda a minha moralidade que eu aprendi na família que eu nasci, não pode me trazer justiça, me declarar justo diante de Deus. Mas eu não preciso, porque Cristo é minha justiça da parte de Deus. Ele pagou os meus pecados na cruz, Ele cumpriu os mandamentos no meu lugar, Ele satisfez a justiça de Deus. Por mais esforçado que eu seja, por mais dedicado que eu seja, eu nunca chegarei a um ponto de santidade que eu vá merecer alguma coisa de Deus, mas não precisa, porque Cristo foi feito da parte de Deus a minha santificação, verso 30. E por mais nobre, rico, poderoso, sábio e entendido que eu seja, eu nunca vou poder me redimir da minha culpa e dos meus pecados, mas não precisa, porque Cristo foi feito da parte de Deus a minha redenção. Em Cristo Jesus eu encontro tudo o que eu preciso e que o mundo considera como refúgio. Aquilo que o mundo tenta obter pelo seu esforço, beleza, erudição, estudo e conhecimento, Deus, e em vão, porque nunca vai conseguir, Deus dá gratuitamente àqueles que Ele chama. O chamado de Deus é para isso. Deus nos chama para isso. O chamado dele consiste nisso: abra mão do seu orgulho, abra mão da sua justiça própria, renuncie a você mesmo, reconheça que não há esperança para você e receba gratuitamente meu Filho Jesus Cristo, porque nele você tem tudo que você precisa: justiça, santificação, redenção e sabedoria. Para que tudo isso? Por que Deus fez isso? Primeira pergunta: por que Deus resolveu nos chamar, nós pecadores que merecíamos a sua ira? E segundo, por que Ele resolveu chamar exatamente os piores dentre nós? Resposta, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem foi chamado pelo Evangelho para ser cristão, ele não pode se gloriar em outra coisa a não ser em Jesus Cristo. Cristo é a nossa glória, irmãos. Nós não podemos nos gloriar no homem, embora reconheçamos o talento, embora reconheçamos a capacidade, reconheçamos a beleza. Nossa glória nunca pode ser nos homens, mas na pessoa de Cristo Jesus. Esse era o problema da igreja de Corinto, quando dizia: eu sou de Paulo, de Pedro e de Apolo. Estavam se gloriando nos homens. Por isso Paulo diz aqui: dá uma olhadinha aí quem é que Deus chamou, vê se Deus valoriza esse tipo de coisa que vocês estão valorizando. Não há lugar para glória humana na igreja. São estas as conclusões agora que eu queria chegar para os irmãos. Por que Paulo quer que a gente olhe para isso? Ele começa essa passagem dizendo: irmãos, olhem a vocação de vocês. Por quê? Primeiro, para que, como eu já disse, não se gloriem nos homens. Segundo, para vocês não presumirem de vocês mesmos, para vocês não pensarem que a sua relação com Deus é meritória, é baseada no que você é, no que você ganha, no que você tem, na sua capacidade, na sua beleza, no seu talento. Não é baseado nisso, porque não há nada em você que possa atrair o favor e o amor de Deus, a não ser a sua própria miséria. Deus faz isso para que nós
não presumamos de nós mesmos. E Ele faz isso também para que nós acabemos com toda divisão, toda dissensão, toda ira, todo rancor e toda discórdia na igreja. Porque o que é que você é e o que é que eu sou? Pecadores miseráveis, chamados pelo mesmo Deus, salvo pela graça. Por que eu vou me exaltar contra meu irmão, que foi chamado da mesma forma que eu? Por que eu não vou perdoá-lo? Por que eu não vou caminhar com ele, andar com ele? Se fomos chamados por esse Deus soberanamente para fazermos parte do seu povo. Se existe uma contradição, é um crente arrogante. Isso é uma contradição, porque ou ele é crente ou ele é arrogante. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele foi chamado, ele foi talhado da rocha do mundo e do pecado e chamado para ser de Deus. Eu queria que nós nessa manhã, meus irmãos, tomássemos a decisão de resistir a toda glorificação humana, que a igreja seja o lugar de pecadores redimidos pela graça, que não haja entre nós favoritismo, acepção de pessoas, discriminação por causa de beleza, por causa de origem social, poder econômico, poder político, capacidade essa ou aquela. O povo de Deus é um povo chamado de entre a escória do mundo, se vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas nós somos dele, esse é o nosso maior tesouro. Nós somos dele em Cristo Jesus. Portanto, devemos nos amar, nos receber, nos ajudar, porque nós somos o povo chamado de Deus. Um dia o mundo vai ver isso. No dia do juízo, quando Deus envergonhar os homens, esse é o ponto. No grande dia do juízo, Deus vai envergonhar a humanidade, dizendo: eis aqui o meu povo. Esse é o povo que eu chamei. Esse é o povo que eu escolhi. Que vivamos assim, queridos, para a glória dele, sempre lembrando de render louvores ao nosso Deus. Amém.